Bom, boa noite a todos. Queremos dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês na reunião clínica do setor de terapia intensiva da nossa disciplina de anestesiologia e medicina intensiva. As reuniões nossas são organizadas pela Daniela Tomutani, né? Ela sempre tem trazido muitas pessoas de excelente nível aqui para nos falar, né, com a nossa turma multidisciplinar. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco o Dr. Rodolfo Augusto de Moura Pedro. O Dr. Rodolfo é intensivista, clínico também, né, de formação clínica, mas intensivista formado pelo HC, da Faculdade de Medicina da USP, onde hoje ele é intensivista da Unidade de Terapia Intensiva da Gastroenterologia lá, ele também é intensivista do Hospital Vila Nova Star, e também é membro do Grupo Inova da MIB, né, Rodolfo? O grupo de É isso aí. da nova geração da medicina intensiva, que tanto está ajudando aí a MIB nos nossos novos rumos, né, o grupo que é coordenado pela Daniela. Rodolfo vai nos falar hoje sobre insuficiência hepática crônica agudizada, o que nós, intensivistas, temos que saber sobre este paciente que tanto nos desafia nas nossas unidades de terapia intensiva, né, Rodolfo? É difícil de É lidar, isso. alta mortalidade, e eu acho que é super Um importante. universo à parte. É super importante que a nossa equipe multidisciplinar tenha conhecimento sobre isso. Então, eu queria muito te agradecer, Rodolfo, por ter se disposto a estar aqui conosco hoje, dividindo com a nossa equipe os seus conhecimentos. Tá? Muito obrigada aí pela sua presença. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui só um minuto. Bom. Tá ótimo. Foi? Me enxerga? Sim, tá Tá bom. Bom, gente, primeiramente, boa tarde. Acho que estão me escutando aí, eu tinha feito o teste, né? Se em algum momento perderem aí a comunicação, vocês me avisam. Meu nome é Rodolfo, como a Flávia falou, assim como a maioria aqui, há alguns anos atrás, aí, em 2017, ele estava terminando a terapia intensiva, e aí fui trabalhar justamente numa UTI, que é uma UTI bastante específica, que é uma UTI dedicada a patologias abdominais, aí. E a ideia de trazer um pouco desse tema é assim, né? Então, lá a gente tem 14 leitos voltados para patologias abdominais. Então, desde cirrose e suas complicações, cirurgias abdominais, da colé até a esofagea, e uma parte de transplante hepático. E, assim, esse mundo do cirrótico, como a gente estava comentando, que é um mundo à parte, tudo nele é muito diferente, né? E a gente começa a estudar isso porque começa a trabalhar com isso todo dia. E a gente sempre esbarra numa questão que é justamente o prognóstico, que é isso que a gente estava falando. Poxa, como que eu posso fazer para entender quando eu fui longe demais ou quando eu deveria estar indo mais longe com esse doente cirrótico, que é um doente tão à parte aí, né, tão específico. Bom, e apesar da gente na terapia intensiva pouco falar sobre o acute on chronic liver failure, que é o tema da aula, que é a insuficiência hepática crônica agudizada, traduzindo aqui um pouco para o português, esse é um ramo que caminhou bastante dentro da hepatologia. E acho que quem já teve a oportunidade de rodar com a gente sabe que tem uma intersecção muito grande entre as duas áreas, tanto que rodam com a gente, tanto os residentes da terapia intensiva como da gastrohepato, cirurgiões, né? Então, acaba tendo uma intersecção e a gente vai aprendendo aí ao longo dos anos, né? Bom, então é isso. A gente vai falar basicamente, não é especificamente de como que eu trato uma hepatorrenal, como que eu trato uma hemorragia digestiva varicosa, como que é o transplante. O que a gente vai falar é, tem um doente cirrótico crítico na minha unidade. Eu preciso olhar para esse doente e ter uma noção de como planejar o cuidado dele. E entender que a gente tem ferramentas prognósticas muito boas atualmente e que a gente consegue separar esses pacientes em grupos bem específicos com uma acurácia razoável, é o que vai ajudar a gente a fazer essa programação, tá? Então, vou dar início aqui apresentando o problema, né? O nosso problema inicial é justamente isso. Eu vou lembrar lá de alguns artigos ou livros antigos que vão falar, por exemplo, o cirrótico teve uma HDA varicosa, a mortalidade dele é de 50%. Eu falo, poxa, bacana, 50%, mas como é que eu faço isso se tornar algo palpável para mim, para o paciente, para a equipe, para a família? Aonde nesse 50% que ele está? De que lado desse cara ou coroa que esse doente está, né? E aí, até mesmo por não saber separar um pouco esse joio do trigo, e muitas vezes a gente acabar insistindo em pacientes que, em teoria, têm um prognóstico muito reservado e não conseguir separar aqueles que têm um bom prognóstico para a gente investir, é que a gente acaba caindo nessa celeuma de que o cirrótico é um hepatobomba, ele vai falecer na UTI, talvez no ambiente de SUS, né, que é o que a gente trabalha,
onde eu não tenho um leito disponível para todo mundo, poxa, mas eu não vou trazer o cirrótico, vou trazer o choque séptico, né? E aí a gente começa a caminhar um pouco nesse entendimento, começar a entender qual é o grupo que se beneficia, qual é o grupo que não se beneficia, né? E a grande pergunta de todos, daqueles que já ouviram falar de ACLF em algum momento, é, poxa, mas o cirrótico não é só, o ACLF não é só um cirrótico com choque séptico, não é só um cirrótico com hemorragia digestiva, e eu não estou tentando criar um novo termo, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Bom, então, entendendo esse conceito, por que eu separo pacientes em grupos subespecíficos, tá? Então, vou trazer, por exemplo, um primeiro exemplo aqui da Sara, né? Então, poxa, eu tenho um paciente lá com pneumonia por COVID, esse paciente faz um infiltrado bilateral extenso com a PF menor que 300, um infiltrado agudo de causa não cardiogênica. Por que eu chamo esse doente de Sara? Por que não é só uma pneumonia por COVID? E se fosse uma pneumonia bacteriana, por que eu chamo isso de Sara e não chamo isso de uma pneumonia bacteriana por estáfilo, por estrepto? Em algum momento, a gente começa a separar uma determinada doença não só pela sua etiologia, mas pela sua forma de apresentação, porque sindromicamente, às vezes, faz mais sentido você separar um grupo e tratar esse grupo sindromicamente do que etiologicamente, tá? E aí caberia a mesma pergunta, poxa, mas por que estão inventando esse diagnóstico de Sara? Isso aqui é pneumonia, eu sei tratar a pneumonia, né? Mas isso aqui não é só COVID, né? E a gente podia fazer isso com sepse também, né? Então, assim, poxa, tem um paciente com uma pielonefrite, que de repente ele desenvolve uma série de disfunções, aí ele choca, não responde a volume, tem um lactato elevado, e, poxa, por que eu chamo isso de sepse? Por que eu não chamo isso só de uma pielonefrite? Eu sei onde está o problema, eu sei qual é o bicho, por que tem que dar esse nome de sepse para uma infecção do trato urinário, né? Então, a ideia, gente, é que a gente consiga separar grupos específicos sindrômicos dentro de grandes causas. Por exemplo, sepse, por exemplo, disfunção respiratória, por exemplo, disfunção hepática, tá? E através de separar esses grupos com alguns critérios, eu consigo estudar melhor alguns grupos em que eu tenho que ter um tratamento um pouco mais homogêneo, até mesmo para conseguir fazer estudo e conseguir levar isso adiante, tá? Então, qual que é a necessidade de separar esses cirróticos que fazem essa tal descompensação aguda da doença hepática crônica? Tem uma questão um pouco prognóstica, eu entender quem vai bem, quem vai mal. Isso também acontece na sepsis, isso também acontece na SARA. Na sepsis e na SARA, a gente conseguiu caminhar tanto que a gente já está discutindo terapêuticas para esses grupos específicos, né? Talvez esse seja o futuro do ACLF. A gente primeiro separa o grupo, começa a estudar esse grupo e daqui a pouco a gente começa a fazer trials com manejos diferentes para cada grupo, talvez, tá? Então, isso talvez seja a grande importância de entender o conceito do ACLF. Beleza, a gente acabou de falar do conceito do SUS e como que a gente vai fazer para tratar um doente desse no SUS, e às vezes eu só tenho uma vaga de UTI, mas eu tenho 3, 4 candidatos, por que eu vou levar o cirrótico, por que não vou levar o choque séptico? E aqui não é simplesmente uma questão de preterir, é uma questão de realidade, às vezes a gente tem uma vaga para vários candidatos, né? E eu vou fazer um exemplo simples aqui, dicotomizado, que eu já vivenciei muito na residência, e acho que alguns, infelizmente, já vivenciaram também, que é, poxa, eu tenho um candidato com cirrótico, que teve uma hemorragia digestiva e foi intubado. Na intubação entrou uma droga vasoativa, uma nora 7 ml/hora. Esse paciente tem uma creatinina de 1,25. Ele não tem outras disfunções. Só que o outro pedido que eu recebi agora para esse mesmo leito de UTI é um senhor aí dos seus 50 e poucos anos que tem uma sepse de foco pulmonar, a mesma nora 7 ml/hora e uma creatinina de 1,25. Veja, não há dúvidas em que 9 em cada 10 intensivistas ou intensivistas no início provavelmente escolheriam o choque séptico foco pulmonar. E essa é uma escolha terrível, que a gente nem deveria estar passando por ela, obviamente. Mas a questão é, existe uma questão prognóstica por trás disso. E se a gente for olhar atualmente com os nossos dados de prognóstico do cirrótico, que a gente vai explicar nessa aula, a mortalidade desse primeiro indivíduo ficaria em torno de 6,7% em 28 dias. Quando a gente vai aplicar nesse outro indivíduo do choque séptico de foco pulmonar, SAPS, tanto lá fora como brasileiro, há uma mortalidade maior, uma mortalidade superior. Então, assim, nem tudo faz sentido da forma como a gente enxerga disfunção por disfunção, porque esse grupo parece ser um pouco diferente. E a gente vai tentar entender por que ele é diferente, tá? Então, tudo começa quando a gente fala em começar a separar um grupo grande específico em gravidades, tudo começa geralmente em estudos retrospectivos baseados em cortes, ou prospectivos, né, mas cortes com grupos semelhantes. Então, tudo isso começou num trabalho chamado Canônica, onde eles pegaram uma corte retrospectiva de 1.300 cirróticos que internaram por alguma gravidade. Eles usaram algumas palavras-chave aqui, infecção, HDA, encefalopatia, etc. E eles tentaram separar esses cirróticos entre os cirróticos que tinham alta chance de mortalidade e baixa chance de mortalidade.
E assim como a gente fez na sepsis, em que a gente começa a olhar muito para a disfunção orgânica, eles trilharam esse caminho que já estava praticamente trilhado na sepsis e começaram a tentar separar esses doentes por disfunção orgânica, tá? Toda vez que a gente vai estudar esses grupos, precisa de uma intervenção que é o especialista, né? O especialista, ele precisa falar, gente, vamos fazer o estudo assim ou vamos fazer o estudo assado? Tem algumas definições que elas não são científicas, elas são baseadas na opinião do especialista. Não que isso não seja científico, né? Mas a gente sabe como é. E eles definiram, eles tiveram que escolher um ponto de corte. Eles escolheram que a CLF vai ser aquele paciente cirrótico que desenvolve uma dessas disfunções e que em 28 dias esse paciente tem uma chance de falecer maior do que 15%. Se essa chance de falecer em 28 dias for menor do que 15%, eu não vou chamar isso de CLF, eu vou chamar isso de cirrose descompensada, tá? Essa é uma definição de especialista, tá bom? Uma mortalidade livre de transplante. Rodolfo, como que eu faço para saber se é 15%, 16%, 14%? A gente vai falar disso. Bom, como eu falei, na sepse e em algumas outras doenças, a gente olha muito para a disfunção orgânica, que é a severidade da disfunção orgânica que vai nos levar a entender se esse doente é mais ou menos grave, se ele vai morrer mais ou menos. E é o que a gente fez. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o SOFA, né, que é feito para sepse, né, Sepsis Organ Failure Assessment. Eles pegaram o SOFA e eles falaram, cara, vamos mudar um pouco o SOFA, voltado para o paciente cirrótico. Então, ao invés de eu olhar no cerebral o Glasgow, vamos olhar no cerebral a classificação de encefalopatia hepática de West-Heaven, 1, 2, 3, 4. Na coagulação, ao invés de eu ficar olhando plaqueta, vamos olhar para o INR, que ele tem muito mais a ver com a função hepática do que com a coagulação. Então, eles pegaram o SOFA e criaram o CLIF-SOFA. O CLIF-SOFA é um SOFA voltado para o doente cirrótico, tá? E ao invés de ficar fazendo pontos, eles falaram, bom, a gente vai criar um score, uma calculadora, que você pode ficar somando pontos, mas, cara, vai ficar muito complicado a gente ficar fazendo o CLIF-SOFA 0, 1, 2, 3, 4. Vamos dicotomizar. Ou tem disfunção hepática, ou não tem disfunção hepática. Ou tem disfunção renal, ou não tem disfunção renal. Ou tem disfunção cerebral e assim por diante, tá? E aí, o que eles fizeram? Essas que estão em amarelo aqui é o que eles consideraram, isso aqui obviamente não precisa saber, tá? Apesar do título ser o que o intensivista precisa saber, isso aqui não precisa saber. Então, essas que estão em amarelo é justamente o que eles consideram ou não como disfunção. Então, se o cara tem uma bilirrubina de 13, ele vai ter disfunção hepática. Se tem de 11, ele não vai ter. Eu sei que isso às vezes não faz tanto sentido, mas a gente precisa categorizar esses doentes para estudá-los, para avançar na doença, né? Beleza. Vamos partir desse ponto aqui, tá? Deixa eu passar o slide. A partir disso, eles começaram a olhar quais disfunções davam ou não uma mortalidade maior do que 15%. Então, tem disfunção que, isoladamente, ela já vai dar uma mortalidade maior que 15%. E a única é a renal. Tá? Todas as outras disfunções, isoladamente, elas não vão dar uma mortalidade maior do que 15%. Elas têm que ter, pelo menos, uma disfunção renal leve ou uma encefalopatia leve. Tá? Se vocês voltarem no slide anterior, só para vocês não ficarem boiando, o que era a disfunção renal? Uma create maior que 2. Então, se o cirrótico tem uma create de 2,5 agudamente, ele já é um ACLF, porque a mortalidade dele em 28 dias, baseado no que levou essa creatinina dele a subir acima de 2, já é maior do que 15%. Então, ele é um ACLF, ele não é descompensação da cirrose. E assim por diante, eles foram cruzando essas disfunções, vocês obviamente não precisam saber disso, tá? A partir disso, eles criaram o ACLF Score, tá? E o ACLF Score, por que isso é tão importante? Poxa, Rodolfo, você vai dar toda essa aula para falar que a gente criou um score para dizer se o cirrótico vai morrer ou não? É mais ou menos isso, mas entender como a gente usa isso na prática, tá? E o que acontece? Quando eles criaram esse score, eles viram que esse score ele era mais acurado do que todas as outras ferramentas que a gente tinha para essa população. O ACLF Score ele é melhor que o MELD, ele é melhor que o MELD SOD, ele é melhor que o Child Pug. Você fala, Rodolfo, beleza, isso é o pessoal da Hepato. Eu sou da UTI, eu não uso esses scores, né? Quando a gente vai ver, só uma coisa importante, tá? Isso é entre o 3º e 7º dia da descompensação aguda, onde o score atinge a acurácia máxima, tá bom? Isso vai ser importante mais para frente. Rodolfo, mas eu sou da UTI, eu uso SAP, SOFA, Apache, etc e tal. Então, sim, ele é melhor do que o Apache para essa população. E quando a gente vai olhar especificamente o SOFA, já que são critérios muito semelhantes, né? Quando eu estou falando de CLIF-SOFA, é um SOFA derivado, né? Então, eles são semelhantes, sim, tá? Tem 3 estudos que avaliaram eles. Em 2 deles, o CLIF-SOFA foi um pouquinho superior, em um deles foi um pouquinho inferior. Mas, na população, a gente acaba convencionando de usar muito o CLIF-SOFA para essa população. Qual que é a importância disso na minha vida? Por que eu estou aqui sentado assistindo essa aula? Tá? Antes da gente falar disso, eu só vou falar que, assim, não necessariamente esse doente vai descompensar por conta de uma infecção bacteriana ou de um HDA. Tem uma grande proporção desses pacientes que
aqui é na casuística europeia, quase 40 e poucos, 45% desses doentes não tinham uma causa identificada, tá? Porque a cirrose é uma doença que ela vai progredindo, esse doente vai se equilibrando de forma cada vez mais frágil, até que uma hora esse equilíbrio não é mais suficiente, tá? E ele pode descompensar sem uma causa aparente. Então, qual que é a importância de eu saber isso? Bom, a importância é que, obviamente, a mortalidade vai aumentando quanto mais disfunções esse cara acumula, 1, 2, 3, etc. Mas isso vai começar a me ajudar na prática. E aí é o grande ponto. Como que isso pode me ajudar na prática? Tá. Vamos lá. Só para vocês entenderem, então, tem essas 4 classificações. Tá? O cara que não tem a CLF é aquele cara que, basicamente, vai ter uma mortalidade em 28 dias menor que 15%. E os caras que começam a acumular disfunções, cuja mortalidade em 28 dias vai ser maior do que 15%, e quanto mais disfunções, ele sai da CLF grau 1 para 2 para 3, e vocês vão ver como vai mudar a mortalidade nesses grupos, tá? Aqui. Então, isso aqui me ajuda muito na prática, tá? Olha, quando começa a separar esses pacientes que não têm a CLF para os pacientes que têm uma mortalidade em 28 dias maior do que 15%, eu começo a separar alguns grupos que vão me ajudar a entender o prognóstico desses doentes. E até mesmo entender aonde que eu vou colocar esse cara, se é realmente na UTI, se é na enfermaria, se eu vou fazer um trial, se eu vou fazer full, se eu vou chamar a família e tentar segurar aqui, ou fazer até um withdrawal de terapia, né? Então, veja, quando eu tinha um paciente que fazia uma CLF grau 3, com 3 ou mais disfunções, lembrar que a acurácia do score entre o 3º e o 7º dia da gravidade, né, do evento, esse paciente atingia quase 80% de mortalidade. Então, aqui, a terapia intensiva ela precisa ser muito mais judiciosa. Eu preciso entender se esse cara é transplantável. A família precisa estar no mesmo barco e entender que esse paciente tem uma chance de falecer de 80%, né? Muito diferente do paciente que a gente usou no começo dos exemplos, em que eu mostrei o cara com choque séptico pulmonar e o cara com choque pós-HDA, onde a disfunção hemodinâmica no cirrótico ela não tem uma importância tão grande como a disfunção renal. E se for uma disfunção hemodinâmica isolada, como a gente viu, esse cara tem uma mortalidade predita em 28 dias muito menor. Ela nem chega a ser a CLF, ela é menor do que 15%. Então, esse cara, provavelmente o prognóstico dele vai ser muito melhor. Diferente do cara do choque séptico, em que se ele está chocado, isso é péssimo. O cirrótico, às vezes, o fato dele estar chocado não é tão péssimo assim, tá? Não que seja uma boa coisa, mas ela pode não impactar tanto no desfecho assim. Beleza, então esse cara com cirrose descompensada, alguma coisa importante, eles são a maioria, são 77% desses doentes, em que eu tenho uma descompensação, mas a mortalidade em 28 dias ela não vai atingir 15%. A maioria desses doentes são manejados num ambiente de enfermaria, tá bom? Esse é o cara que não tem a disfunção, ou ele tem alguma disfunção única, o choque, por exemplo, da HDA, mas ele não chegou a tocar creatinina nem de forma leve, ele não chegou a fazer encefalopatia nem de forma leve. A mortalidade em 28 dias desse grupo é de 4%, e em 90 dias é de 14%. Presta atenção nessa diferença que começa a acontecer de 28 para 90 dias. Isso vai ter um link muito importante para a gente daqui a pouco. Tá? O ACLF grau 1, aí já são 11% dessa casuística, onde eu tenho uma disfunção renal isolada, ela sozinha é suficiente para aumentar essa mortalidade acima de 15% e caracterizar o ACLF grau 1, ou uma disfunção outra, como por exemplo o próprio choque, mas ele já tem uma função renal tocada acima de 1,5, ele já tem encefalopatia pelo menos leve. Esse cara, em 28 dias, vai ter uma mortalidade de 22%. Novamente, olha a diferença da mortalidade de 28 dias para 90 dias. É o dobro, tá? Então, em 90 dias, esse paciente, a mortalidade dele chega a 40%. Tá? Beleza. E o grau 2? Agora começou a ficar fácil, porque até então estava falando, poxa, mas uma disfunção, se a creatina for assim, foi assado, o que vocês não precisam saber, porque vocês vão jogar no score, tá? Mas o grau 2 são 2 disfunções, tá? Daquelas amarelas. Então, o cara fez 2 disfunções, pô, ele chocou e tem uma creatina de 2,5. É um grau 2, tá? Quando o cara tem 2 disfunções, a mortalidade em 28 dias é de 32%. Notem que mesmo nesse cenário, esse paciente não tem uma sobrevida tão diferente assim do choque séptico ou de outras patologias que a gente está acostumado na UTI, né? Mas olha o que acontece de 28 dias para 90 dias. Essa mortalidade, novamente, tem um aumento muito substancial, sai de 32% para 52%. Tá? E quando a gente vai para o grau 3, que é a catástrofe máxima desses doentes, sempre lembrando que isso são prognósticos entre o 3º e o 7º dia da descompensação. Independente se esse cara é no 28 ou no 90 dias, a mortalidade dele é altíssima. 76% de mortalidade em 28 dias, 79% de mortalidade em 90 dias, tá?
Rodolfo, beleza, você está me explicando isso e agora você chamou a minha atenção para um ponto em que, principalmente no CLF grau 1, no CLF grau 2, eu consigo, às vezes, tirar esse cara da UTI, ele sai da UTI, uma sobrevida em 28 dias aí de 20 e poucos por cento, mas dentro de 3 meses, boa parte desses doentes vão falecer. Tá? Então, como que eu faço para investir nesse doente, gastar o recurso, às vezes, escasso nesse doente e tentar transicionar esse doente para um cuidado melhor ou pior, né? Então, veja, eu sempre trago esse exemplo, esse é um artigo bem interessante que fala o paciente que caiu do arranha-céu. Esse exemplo específico é com um paciente com DPLC, mas ele se aplica ao doente com insuficiência cardíaca, ele se aplica ao doente cirrótico avançado, tá? Qual que é o conceito do artigo, né? Uma metáfora, na verdade. E aí eles falam que um determinado paciente com DPLC pulou do arranha-céu. E aí, quando ele percebe, ele está no 28º andar, mas ele se toca, ele respira e ele fala, poxa, até agora está tudo bem. E aí ele vai continuar caindo, né? Ele continua caindo. Aí ele chega ali ao 15º andar e ele percebe que está tudo bem. E aí ele chega no 8º andar e ele fala, poxa, até agora está tudo bem. Acho que não tem nada grave acontecendo aqui. E aí, de repente, ele atinge o solo e morre, tá? Essa é um pouco da história, né? Usando essa metáfora de muitos doentes que têm uma doença terminal avançada e que passam pela nossa UTI. Ele passa, você tira ele da internação, você entre aspas, né? Mas através do suporte ali, ele sai da internação inicial, mas esse cara vai voltar, ou ele vai reinternar, ou ele vai falecer. E muitas vezes ele não tem essa consciência, ele não sabe que ele está falecendo, né? A gente às vezes não faz esse link do doente, poxa, ele saiu, consegui dar alta da UTI, estou super feliz. E às vezes a gente não pensa que esse cara tem uma mortalidade aí, se a gente for pegar daqui 6 meses, daqui 12 meses, que é altíssima, né? E esse doente mal consegue se programar porque ele sequer sabe que ele está falecendo. Então, no cirrótico acontece muito isso. É o doente que está caindo um pouco do arranha-céu e a gente vai tirar ele da UTI. Mas ao tirar da UTI, ou ao passar por esse primeiro hit, a gente precisa ter uma noção. Esse doente é transplantável? Se ele é transplantável, ele precisa de uma avaliação da equipe de cirurgia de transplante, tá? Porque se ele é candidato a transplante, a gente precisa começar a correr com as coisas dele, porque a janela dele não é tão longa quanto os outros pacientes. Ele sai da internação em 28 dias, mas a chance dele morrer daqui a 90 dias aumenta, e aumenta bastante, às vezes ela dobra, tá? Bom, assim eu consigo começar a raciocinar o que eu vou fazer. Eu não entendi nada do que você falou até agora, mas eu recebi um doente cirrótico descompensado na UTI, eu abri a calculadora, coloquei ele no ACLF Score, e eu vi que ele é um ACLF grau 2. Poxa, o ACLF grau 2, ele tem uma mortalidade em 28 dias aí de 32%, que em 90 dias vai para 50%. Poxa, esse é um paciente que provavelmente ele tem 2 funções orgânicas severas, é um paciente que provavelmente vai ser candidato a vir para UTI, tá? E não necessariamente ele vai ser o hepatobomba, que vai vir para UTI e vai morrer. Esse é um doente que precisa ser bem cuidado, tá? E precisa ser avaliado quanto à transplantabilidade, se ele é candidato a transplante ou se ele não é candidato a transplante. Poxa, mas eu tenho um doente que ele nem a CLF é. Talvez esse cara possa ficar na enfermaria ou no pronto-socorro, ele não necessariamente precisa vir para a UTI. Acho que esse daqui eu prefiro trazer o paciente do choque séptico pulmonar, que ele vai precisar mais suporte e etc e tal. Quando eu falo do ACLF grau 3, que é essa desgraça completa, que são 3 ou mais funções de órgão entre o 3º e o 7º dia, com 80% de mortalidade, aqui é onde eu preciso ser mais judicioso. Provavelmente esse cara, se ele tiver vaga de UTI, ele vai vir para UTI, porque são 3 ou mais funções graves, né? Agora, eu preciso entender muito bem aonde que eu estou pisando. Então, esse é o paciente em que a família precisa estar junto desde o começo da abordagem, né? A gente precisa trazer a família junto para o cuidado desse doente. Eles precisam entender que a chance de mortalidade é altíssima, que talvez não seja a hora de transplantar, que a gente precisa primeiro dar o suporte para esse cara ter uma transplantabilidade, uma janela de transplantabilidade, e que essa janela pode nunca chegar. E a partir daí a gente tem que começar a construir algo que o que a gente costuma fazer muito na UTI é o trial. Então a gente começa a dar um suporte, a não ser que, assim, gente, o trial ele sempre depende do que está acontecendo com o doente, né? Não é um conceito congelado. Então, se o doente chegou na UTI, choque refratário, moribundo, talvez esse não seja um doente para trial, seja um doente realmente para limitação de suporte imediato. Não preciso esperar esse cara sobreviver até o 3º dia para saber que ele vai falecer. Mas são 3 ou mais funções. Ainda não cheguei nesse período mágico dos 3 a 7 dias. Eu consigo saber que acabou de acontecer uma hemorragia digestiva, acabou de acontecer alguma coisa, esse choque talvez seja sedação, seja intubação. Esse talvez seja o cara de dar o suporte, entender realmente quão graves são essas disfunções, para onde essas disfunções estão caminhando e começar a pensar em trial aí, tá? E aí talvez uma ideia seja justamente esse trial de 48 a 72 horas, que é um tempo suficiente para a gente começar a chegar
na acurácia máxima do score, que é de 80%, tá? Beleza, Rodolfo, então você me falou aí disso e tal, mas o pessoal escreve sobre isso? Então aqui um artigo que a última autora é a Julia Wendel, e assim, toda vez que vocês forem ou no Congresso Europeu, que vocês forem pegar algum artigo, se vocês forem ver alguma coisa sobre fígado, a chance da Julia Wendel estar lá é muito grande, né? Ela coordena aí a Liver Intensive Care lá do Reino Unido, e ela participou de vários grandes trabalhos, como acetaminofeno na cotiliverfeno, né, na fulminante, etc. e tal. Esse é um trabalho que é basicamente curto e fala 10 dicas para manejar o seu ácido crítico, né? Vocês podem achar, o acotião crônico, desculpa, vocês podem achar isso facilmente lá. Mas uma das dicas que ela dá é justamente essa. Se você é um ACLF grau 2 ou mais, o ambiente desse cara é a UTI. E o ACLF grau 1, provavelmente ele consegue ficar na enfermaria ou no pronto-socorro, talvez precise ser monitorizado, tá? Rodolfo, você está me falando de fazer trial nesse cara ter 80% de mortalidade. Eu estou achando isso meio absurdo, e num cenário onde eu tenho poucos leitos, por que faz sentido eu fazer um trial se eu tiver leito para esse paciente, tá? Bom, a questão do trial faz sentido porque esse período mágico de 3 a 7 dias, ele existe porque os pacientes que chegam na UTI no mesmo dia do evento agudo e que nesse momento eles categorizariam uma CLF grau 3, eles têm 3 ou mais disfunções daquelas, esse doente, inicialmente, até o terceiro dia, quase 40% desses doentes vão deixar de ser a CLF grau 3. Eles vão caminhar para uma CLF grau 2, grau 1, ou até mesmo uma descompensação da cirrose. Tá? Por isso que a gente usa muito esse score entre o terceiro e o sétimo dia. E por isso que o ACLF grau 3 de chegada, a gente tende a ser um pouco de avaliação individual. Poxa, esse cara realmente já está com disfunções refratárias, não tem por que eu fazer trial. Poxa, esse cara tem disfunções, porém as disfunções estão relativamente contornáveis. Acho que vou tentar fazer um trial de 48, 72 horas, entender se ele está nesses 40% que vão melhorar ou não. Por quê? Porque, veja, dentre esses 40% que melhoram de grau até o terceiro dia, a mortalidade já não é mais de 80%. Tá? A mortalidade é de 40%. Dos pacientes que realmente não melhoram, que são os verdadeiros ACLF grau 3, né, entre o terceiro e o sétimo dia, aí sim, a mortalidade é aquela que a gente viu, 80%. Tá? E aí a gente começa a pensar como fazer isso na prática. Uma coisa importante é, se eu estou com 4 ou mais disfunções orgânicas, e o score vai te falar isso, não precisa aprender isso daqui, ele vai te dar exatamente qual que é a chance desse doente estar vivo daqui 28, daqui 90 dias. Uma vez que isso começa a acontecer, a gente começa a separar alguns outros grupos. Por exemplo, esse aqui, que tem 4 ou mais disfunções orgânicas entre o terceiro e o sétimo dia, onde a mortalidade é de 100%. Então, esse doente é um doente onde não faz sentido você ficar mantendo ele em diálise, mantendo ele com doses de droga vasoativa. Esse é um doente para a gente chamar a família e começar a falar, olha, acho que falhamos no trial, acho que está na hora da gente pensar aqui no withdrawal de suporte, ou até mesmo, dependendo da família, no withhold. Mas continuar escalonando suporte nesse doente já não faz tanto sentido, porque a mortalidade virtualmente é de 100%. Tá? É claro que tem esse período mágico dos 3 a 7 dias. Tá? Antes do terceiro dia, mesmo doentes que chegam com 6 ou mais disfunções, eles podem apresentar algum grau de sobrevida ainda em 28 e 90 dias, embora o prognóstico também seja ruim, tá bom? Então, aqui, um doente que chegou com 6 disfunções, na chegada, 15% ainda sobreviveram, porque parte dessas disfunções, até o terceiro dia, se recuperaram, tá? Rodolfo, beleza, mas vamos caminhar um pouco mais para frente, partindo já para quase o final da aula. Como que eu faço para pensar nesse doente cirrótico? Se é a hora de transplantar ou não é hora de transplantar? Porque eu sei que a cirrose é uma doença terminal, eu sei que esse doente, se ele não transplantar, provavelmente ele vai falecer, e ele está na minha UTI com disfunções graves. Talvez o transplante seja uma cura para esse momento? Então, assim, essa é uma dúvida que tem, obviamente, internacionalmente. O que a gente sabe é, o paciente com ACLF, quanto mais disfunções ele tem, tudo isso que a gente falou de mortalidade, 80%, 100%, são mortalidades livres de transplante. Poxa, Rodolfo, então é só pegar qualquer tipo de ACLF e transplantar. Qual que é o problema? A sobrevida do transplante no ACLF, ela é inferior à sobrevida do transplante fora do ACLF. E no atual cenário, onde o número de órgãos é sempre muito escasso, o número de receptores é sempre muito grande na lista de espera, há uma questão ética envolvida de tipo, poxa, vou usar esse órgão para esse doente que está na vigência de ACLF, cuja sobrevida eu sei que vai ser menor, que vai ser mais difícil, esse cara vai ficar mais tempo internado, ele vai morrer mais, ele vai gastar mais na UTI, versus um cara que pode realmente se beneficiar desse transplante e dessa doação.
Então, é um peso difícil de ser feito, que muitas vezes ele precisa da ajuda da equipe da cirurgia de transplante. É uma discussão que a gente faz diariamente com essa equipe e ao longo dos anos a gente consegue ter um pouco mais desse feeling. Mas o que fica para a prática é, bom, se ele tem muitas disfunções no momento, 3 ou mais, mesmo que seja um CLF grau 2, se essas disfunções estão descontroladas, talvez não seja o melhor momento para colocar esse paciente na sala. Talvez o melhor momento seja dar um suporte inicial, ver se essas disfunções melhoram nesses primeiros dias, ou até mesmo se elas estabilizam a ponto desse cara conseguir ir para a sala de transplante, tá? E aí sim a gente pensar se ele está ativo ou não, mas o dilema ético vai sempre persistir, tá bom? Então aqui esses 86% é a sobrevida em um ano do transplante global, tá? O paciente transplantou, isso aqui, gente, só para vocês terem noção, se o cara vem de casa na clínica Maio, um ano de sobrevida é 95%, 94%, tá? Então, esse aqui, 86, é o global. Mas quando eu começo a separar os subgrupos de ACLF, isso vai caindo, tá? Então, tem essa questão. Se eu tivesse órgão para todo mundo, beleza. Como eu não tenho, preciso pensar. E tudo que a gente quer, quando a gente está na UTI cuidando do paciente com ACLF em si, é entender se eu vou conseguir abrir uma janela de oportunidade para transplantar, tá? É eu pegar esse cara que está caindo do arranha-céu e ver se eu consigo segurar ele antes de chegar no chão, em algum desses andares, e oferecer uma porta de saída para ele, tá? Então, talvez, se eu conseguir essa janela, pode ser interessante a gente utilizar esse paciente na fila de transplante. Ele vai ser priorizado porque provavelmente esse cara vai ter um MELD mais alto, o dilema ético persiste. E como eu falei com vocês, não é simplesmente já que estamos aqui, vamos transplantar. O prognóstico desses doentes pós-transplante, ele é pior, né? Então, esses pacientes, eles demoram mais para ter alta, eles ficam mais tempo internados, tanto na UTI como no hospital, eles readmitem mais, tá? E algo que também é muito importante no nosso cenário de SUS, eles gastam muito mais por transplante. Então, eles vão ter um dispêndio de recurso muito maior por paciente por transplante do que os pacientes que estão vindo de casa, em teoria, estáveis, tá? Indo para a conclusão, então, assim, o ACLF, ele não nasceu ainda para eu definir quem que eu vou dar essa ou aquela medicação. A gente está no momento inicial daqueles grupos que a gente começou no começo de SARA, de sepsis, de tentar separar essas pessoas em grupos e tentar entender qual é o prognóstico de cada grupo desses. E a partir de agora começam a ser desenhados estudos em que eu começo a pegar esses grupos de ACLF e tentar entender se beneficia dessa ou daquela estratégia. Um dos maiores estudos em andamento agora é justamente um chamado CHANCE, que é transplantar essa galera na vigência de ACLF ou não. Acho que vai ajudar a gente a entender um pouco essa dúvida, né? Mas tem algumas pessoas já planejando estudos com drogas e tudo mais. Pode ser que daqui 10, 15 anos a gente olhe um pouco para a ACLF, como a gente olha um pouco para a SARA, como a gente olha um pouco para a sepsis, para essa população específica de cirróticos. Mas atualmente o ACLF trata-se de uma síndrome prognóstica. Eu estou falando de prognóstico e não estou falando de tratamento especificamente. Embora sabendo um pouco do prognóstico, isso me ajuda a planejar o tratamento desse doente na UTI. Que é o ponto 2, definir o plano da UTI. Essa família precisa estar muito perto desse tratamento, ela precisa ter noção de que esse doente tem uma mortalidade alta e, mais importante, aquilo que a gente falou, especialmente a CLF 1 e 2, melhorou, saiu da HDA, vai ter alta da UTI. Poxa, a mortalidade desse cara em 90 dias possivelmente vai dobrar. Esse cara é transplantável? Não é transplantável? Poxa, será que não é hora de chamar a equipe de paliativos para fazer o segmento? Será que essa família não precisa estar ciente desse alto risco de mortalidade daqui a pouco, né? Entender que ela é uma síndrome dinâmica. Quando eu recebo o doente na UTI, mesmo que seja um CLF grau 3, esse doente não necessariamente ele vai morrer porque ele tem 4 ou mais funções orgânicas, tá? Embora o prognóstico seja ruim. Mas talvez o suporte inicial para o cara que tem disfunções manejáveis, ele seja interessante, para a gente chegar nessa janela do 3º ao 7º dia e usar a máxima acurácia do score aí de 0,8 e tentar entender se esse cara é um cara que tem um prognóstico razoável ou não e juntar isso com a informação da transplantabilidade sempre, tá? Que é esse último ponto que a gente falou. Se eu tenho esse doente que tem uma mortalidade a curto prazo tão alta e que ela vai dobrar depois da alta, será que eu consigo uma janela de oportunidade para transplantar esse doente? Será que esse é um doente que é um bom candidato a transplante? Isso aí vai ser com dia a dia, experiência e troca de ideia com o pessoal da cirurgia do transplante, tá? Bom, acho que é isso, gente. Acho que foi até um pouco mais rápido aí do que a gente tinha planejado, mas a ideia é trazer o conceito para vocês. Trabalhando muito isso com os residentes lá no HCI, quase ninguém ouve isso
esse termo ou essa entidade antes de entrar na terapia intensiva, mas não só pelo trabalho que eu mostrei da Juliana Endon lá no Intensive Care, esse é um tema que vai começar a entrar, vai ser um pouco mais discutido aí no tema da terapia intensiva, e acho que é importante a gente ter pelo menos esse conceito inicial e saber que ele pode nos ajudar na prática, pode nos ajudar no dia a dia mesmo a manejar esses doentes. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, mas eu fico à disposição. Excelente, Rodolfo. Muito obrigada aí pela sua apresentação. Acho que foi bem clara e bem aproveitamos bastante aí essa ideia da qual acho que a gente compartilha, né? De que não é tão simples assim, a gente vai patobomba, é uma expressão que também tem que ser retirada. Estigmatizante, né? Exato, precisa ser retirada do nosso linguajar médico, com certeza. Exatamente. Pessoal, perguntas ali no chat ou no microfone, por favor. Mas eu queria comentar um pouco o que você falou, que eu acho que é importante, que é essa questão da separação. Né? Quando você fala, e na verdade é uma pergunta, né, Rodolfo? Quando você fala assim, que o paciente ele tem uma disfunção, duas disfunções e tudo mais, e primeiro que você foi falar que tem que dar vaga para o cirrótico e não para o séptico. Então, aí... Eu sabia que ia comprar essa briga, né? Não, mas vamos lá. Quando você fala isso e é um paciente com HDA pura e simples, e que, eventualmente, a disfunção hemodinâmica dele é um misto do estado vasodilatado normal dele e do choque hipovolêmico da HDA, né, Rodolfo? Eu consigo te entender. Sim. Mas o grande problema, eu acho, que a nossa dúvida diagnóstica e da priorização que é necessária é quando esse paciente cirrótico não está só com uma HDA, né? Ou seja, eu acho que a gente e essa angústia de todos nós, eu acho que talvez a gente pudesse falar um pouquinho mais dela. Nós temos que eticamente obedecer à resolução do CFM, né? Que diz que o paciente é prioridade 1 ou prioridade 3, nós estamos falando aqui de complexidade de suporte para a disfunção orgânica, né? E que ele tira a prioridade 1 e ele passa a ser prioridade 3 se ele tem limitação à reversibilidade do quadro. Reversibilidade, principalmente. Então, se eu for levar em consideração isso que você falou, quer dizer, a mortalidade da sepse ela é alta, mas é muito advinda da gente não tratá-la corretamente. Se você for olhar os dados australianos e pegar um paciente jovem sem comorbidade, qual a mortalidade por sepse? 5%? Sim, com certeza. Então, meio que você está comparando a casuística brasileira de mortalidade alta, que traz em si toda a mortalidade que não é atribuível à sepse, e sim ao cirrótico que morreu de sepse, o AVC que morreu de sepse, o câncer que morreu de sepse, e colocando ela na sepse, quando isso é um jeito pesado de olhar, né? Então, se eu tenho um cirrótico que está ali para uma HDA pura e simples, eu tenho um séptico cheio de comorbidade, os dois vão, uma comorbidade grave, um PO2 dependente ou um câncer, os dois vão ser prioridade 3. Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais isso. Agora, se é um cirrótico que só teve a HDA e está entubado ou com droga vasoativa por causa da HDA, e do outro lado, eu não tenho uma comorbidade grave, que tire a limitação, a capacidade minha de resolver, e eu tenho uma sepse, sei lá, num paciente de 50 anos, que é um diabético, isso não vai tirar o cirrótico da prioridade 3, ou vai? Essa é a pergunta no final de toda essa fala minha. Perfeito. Bom, acho que a primeira questão faz diferença no ACLF se isso aqui é uma HDA, ou é uma sepse, ou é uma causa indeterminada? Que eu posso responder aos dados que a gente tem, que são europeus, tá? Esses dados dizem que não faz diferença. O que faz diferença é o tanto de disfunções que ele vai acumular nesse score. Então, por exemplo, se fosse um choque séptico no cirrótico, com essa quantidade de droga vasoativa, em teoria, ele cairia no mesmo grupo de mortalidade baixa, de 6 ou 7% na Europa, tá? É sempre difícil trazer isso para o modelo de América do Sul. A gente nunca sabe o que isso vai virar. Mas, em teoria, a etiologia do ACLF ela deixa de ser mais importante do que a classificação do ACLF, que entra um pouco naquela questão que a gente tentou brincar. É claro que, sim, tanto essa questão da extrapolação para a sepsis ou para a SARA é uma forma didática de tentar apresentar isso para vocês, né? Isso daí vocês não vão encontrar, por exemplo, escrito, né?
Mas na SARA é algo assim, por exemplo, poxa, vou comparar uma pneumonia por COVID com a pneumonia por legionela. Bom, eu uso muito aquele score de pior da complacência ou a pior da hipoxemia, talvez a disfunção orgânica importe um pouco mais. Agora, é claro que assim, nessa brincadeira de vamos levar o cirrótico, não vamos levar o choque séptico, isso é uma tentativa de falar para vocês, veja, não é porque ele é cirrótico que esse doente ele não é candidato à terapia intensiva e ele vai sempre ser grupo 3, porque a chance de reversibilidade dele é baixa. Independente se é um choque séptico ou etc. Por exemplo, poxa, eu tenho um choque séptico num cirrótico, eu tenho um choque séptico num cara que tem um DPOC ou que tem uma insuficiência cardíaca. Infelizmente, no dia a dia, e daí que vem um pouco da ideia de estudar a CLF, o cirrótico ele era preterido frente a outros grupos de comorbidade. Então, a gente pegando, né, vamos ser justos, né, pegando as mesmas disfunções e a mesma doença, embora para o CLF parece que isso não é tão importante assim, esse doente era mais preterido do que as outras comorbidades. O que a gente começa a ver é que, poxa, sim, esse é um doente difícil e complexo de manejar, mas a depender do número de disfunções, posso estar falando de uma mortalidade baixa. Isso não justificaria, talvez, levar um paciente com uma fração de ejeção de 20% para UTI e tratar o choque séptico nele a despeito do cirrótico. Mas concordo que sim, não é para achar que vou tratar o cirrótico e vai sobreviver todo mundo, porque isso é desafiar um pouco daquilo que a gente vê na vida real. Mas a gente consegue, talvez, pegar nesse grupo de cirróticos, a ideia da CLF é, vamos pegar esse grupo de cirróticos com choque séptico e tentar entender quem talvez sobreviva mais, tenha maior chance de reversibilidade do que nos outros. Porque para a disfunção da cirrose, eu cheguei a tentar em contato com um pouco isso, em sepse tem um trabalho que tenta ver isso, né? Qual disfunção ela é mais importante na sepse? E isso muda muito para o cirrótico, porque a disfunção hemodinâmica ela é pouco relevante quando você vai comparar com a disfunção renal, por exemplo. Mas eu nem sei se consigo me explicar de forma eficiente. Claro que é uma provocação que a gente sempre extrapola o elástico, mas a ideia é tentar dizer, veja, não é porque o doente é cirrótico que ele não vai para a UTI, que ele não existe uma chance dele ir para a UTI e que a reversibilidade não seja alta, né? Então, esse caso especificamente, embora tenha sido um HDA, a chance de reversibilidade desse cara em 28 dias era de 94%. Né? Assim, óbvio, sempre pegando pelos dados europeus. Não, eu acho que essa é a mensagem principal, né, Rodolfo? É desmistificar essa limitação terapêutica, né? Embora, de novo, o que eu acho é difícil encontrar um paciente com um paciente cirrótico que faça um choque séptico, que isso não venha junto com disfunção renal. Talvez, entende? Ele vai provavelmente evoluir mal, né? É difícil a gente ver esse doente dessa forma. De toda forma, o choque séptico em si, né? Mesmo os países mais desenvolvidos, é difícil você ter qualquer casuística de choque séptico não ter pelo menos 20% de mortalidade. E aí você vem toda a resposta inflamatória, desregulação, imunossenescência, quer dizer, vem todo um conjunto que vai acontecer no cirrótico também, né? Então, ele ainda por cima vai ter o fato de ser cirrótico, mas eu compreendo você, né? Sim. Eu acho que a gente estima, a gente faz uma estimativa muito para baixo da importância da disfunção renal nesse paciente, né? E aí eu queria fazer um segundo comentário, que eu também acho que é uma mensagem central da sua aula, que é a questão da janela de oportunidade, né, Rodolfo? Eu acho que esse é outro ponto focal aí do que você falou, quer dizer, eu trouxe o paciente cirrótico para a UTI, quer seja porque ele teve HDA, quer seja porque ele fez alguma disfunção orgânica, descompensou encefalopatia, ou que seja sepse e conseguir reverter isso, e eu estou naquela janela de oportunidade do transplante, né? E às vezes ele ainda está na UTI, Rodolfo. Então, talvez a pergunta aqui para você seja por que isso é tão ruim, né? A gente vê isso acontecer, né, Rodolfo? A gente vê o doente saindo, melhorando na UTI, e aí a gente não consegue, o MELD dele não sobe, ele não sobe dentro da fila, e aí ele não, às vezes nem consegue sair da UTI, não consegue sair do hospital e ele não ganha um fígado. Como é que é a solução para isso? Por que isso que você nos mostra tão claramente na literatura, que a janela de oportunidade, o fato de que ele vai morrer daqui a uns 3 meses, não consegue ser traduzido em uma na prática na fila? Isso.
Por que não consegue mudar o lugar dele na Perfeito. fila? Uma internação por descompensação, se isso não mudar o MELD, né? Entende a minha pergunta, né? Perfeito, perfeito. Assim, geralmente no ACLF em si, você costuma ter um acréscimo de MELD. Se isso vai ser suficiente ou não, é duvidoso. E a outra questão é a seguinte: o MELD ele é atualizado a cada 10 dias, se não me engano. Então, essa janela, ela não é uma janela das maiores, assim, porque se você não tiver uma equipe de transplante próxima, o que é a realidade da maioria dos serviços, provavelmente você vai perder essa janela, né? E é isso que a gente costuma ver, esses doentes indo embora. A gente tem uma certa facilidade por ser uma UTI muito focada em transplante e a equipe do transplante passa visita com a gente diariamente, onde a gente tem uma realidade que não é replicável na maioria dos serviços brasileiros, mas que a gente consegue pegar esse doente que chega ali, seja pós-HDA, pós-sepsis, etc. Só para explicar, né, quando eu falo pós-sepsis, você, para transplantar, não necessariamente esse doente não pode ter uma infecção. A infecção tem que estar controlada. Por exemplo, uma PBE que já tratou, fez uma percentagem de controle, caiu a celularidade, esse cara pode ser listado e ativado. A grande questão é essa: o MELD dele vai melhorar e vai melhorar em pouco tempo. E se eu não tiver uma certa celeridade nisso, eu vou perder essa janela. Mas geralmente durante a descompensação esse cara vai ganhar os seus pontos, vai ganhar algum acréscimo, mesmo pela disfunção renal e pela disfunção da própria bilirrubina e o próprio INR. Todos eles fazem parte do ACLF score. Então, quanto mais ponto de ACLF score esse cara ganha, a não ser que seja basicamente uma disfunção hemodinâmica, tem uma chance boa desse cara ganhar MELD. Mas esse MELD não vai durar muito tempo. Então, assim, é muito mais uma questão de tempo que a gente tem para fazer isso do que ele não ganhar. Ele costuma ganhar, mas se ele recupera, ele costuma perder esses pontos em pouco tempo. E aí, às vezes, não dá tempo do cara fazer eco, aval cardio, uma imagem hepática, listar e ativar e chamar a família, né? Então, assim, uma janela curta. O Flávio, nosso professor aqui também, o Rodolfo, está te perguntando se, da mesma forma que na sepsia nós temos desconforto, vamos só lembrar que sim, desconforto, na enorme maioria das vezes, é sepsia, né? A principal causa de desconforto. Ou água, né? Antigamente. Ele imagina que possa haver fenótipos diferentes e que possa haver tratamentos mais específicos que, eventualmente, poderiam impactar na mortalidade, né? Hoje, a gente sabe que isso talvez existe, possivelmente, na sepsia, na desconforto. Ele pergunta se na CLF nós temos algo parecido. Também te parabenizo aí pela sua apresentação. Valeu, obrigado. Bom, assim, a medicina, e aí qualquer doença que você for olhar, está caminhando para fenotipização, né? Assim, para individualizar cada vez mais o cuidado. O próprio ACLF em si, o seu conceito, é uma tentativa de começar a fenotipar esses doentes. Então, como eu falei, poxa, começar a entender que a disfunção renal é mais importante para ele, em prognóstico a curto e médio prazo, do que, sei lá, uma dose baixa de droga vasoativa ou uma hiperbilirrubinemia. A encefalopatia, por exemplo, às vezes o cara tiver encefalopatia grau 4, nenhuma outra disfunção, isso não é nenhuma CLF. E a gente tem doentes que, às vezes, assim, por trabalhar só com isso, a gente tem alguns casos que a gente acaba puxando a cabeça. Mas, por exemplo, a gente tinha um doente que a cada 20, 30 dias ele chegava em coma por encefalopatia hepática, ele era entubado, acabava entrando uma droga, ele ia para UTI. Então, esse cara, a gente tratava encefalopatia, saía a droga, saía o tubo e beleza. Esse cara fez isso, acho que 5 ou 6 vezes, até que ele foi transplantado e hoje está em casa. Entender que o fato dele ter entrado em coma por encefalopatia hepática não necessariamente coloca esse cara longe do transplante, o mais longe do transplante do que um cara que tem um MELD ali de 20 e poucos, entendeu? Agora, fenotipar esse doente, o ACLF é uma tentativa de começar a fenotipar isso, qual a disfunção que me importa aqui, mas a gente ainda precisa caminhar mais em fenotipar preceitos macro e microhemodinâmicos, por exemplo. Quando a gente vai falar de hemodinâmica no cirrose, tudo é diferente, né? O mundo é diferente. Então, às vezes, a gente chama de sepsis na cirrose, por exemplo. Cara, o tempo de enchimento capilar desses doentes ele demora mais para se alterar. O próprio a perfusão do joelho ali vai demorar muito mais para se alterar, mas quando se altera é gravíssimo. Então, assim, a gente tem uma população que ela é muito específica e que a gente ainda não caminhou tão bem na fenotipização assim, desse doente. Perfeito. Pessoal, temos mais alguma pergunta, alguma colocação? Então, uma curiosidade, curiosidade não, mas tem uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: e o doente, Rodolfo, que está na UTI, está ok, está lá na UTI, agora a gente está naquela fase de definir se migra mais para um cuidado proporcional ou não.
O que você acha que o peso deste paciente ser um cirrótico alcoólico que não parou de beber deve ter na nossa decisão? Ou seja, qual a visão que a gente deve assim, ter disso? primeiro, assim, conceitualmente, a questão do cara ainda estar um etilismo ativo, se eu for olhar pura e simplesmente por biologia, né, a chance desse cara transplantar e não voltar a beber com 6 meses de abstinência é a mesma com 3 meses de abstinência, tá? Não é porque ele ficou 6 meses sem beber que ele vai ter uma chance muito maior de ficar abstinente. Por que eu uso 6 meses? Eu uso 6 meses porque eu preciso de um filtro grande quando eu tenho uma lista grande de poucos doadores, tá? Mas o fato dele estar em etilismo ativo significa que ele vai precisar aí de pelo menos 6 meses de manejo extra-hospitalar ou pós a passagem ali pela UTI para ele conseguir chegar na transplantabilidade. É o critério, é como tá. Se eu concordo ou discordo é diferente. Mas aí entra até um pouco das questões da CLF. Quando tem uma CLF grau 3, que não melhora das disfunções ali entre o terceiro e o sétimo dia, esse cara é etilista ativo, esse cara é um paciente que eu considero ele como não candidato a transplante. Eu chamo a família e a gente fala, olha, nos próximos 6 meses ele não é candidato a transplante. Hoje, a chance dele falecer é de 80%. Eu acho que a gente precisa começar a parar de escalar suporte. Dependendo da família, esse é um paciente em que a gente vai fazer a retirada de suporte, especialmente naquele grupo em que vai ter 4 ou mais disfunções com a anuência da família, claro. Mas, sim, isso acaba sendo, assim, o cara que está etilista ativo e eu tenho uma CLF, muitas vezes eu considero esse cara como um cara que não vai transplantar por critérios práticos, tá? Mas 20% vai sobreviver, talvez, e aí o cara pode ficar 6 meses sem falecer. Isso pode acontecer, mas infelizmente vai ser a minoria e a gente tem que ser um pouco prático, às vezes, na ponta, e acho que a CLF ajuda a gente a prognosticar essa galera. E, portanto, também não seria equivocado de nossa parte usar isso como um critério para priorização de admissão. Não, de forma alguma, de forma alguma, de forma alguma. Isso, a gente usa isso frequentemente. Né? Ou seja, realmente acho que a gente é mais para a gente, tem muita gente jovem entre os nossos residentes, acho que é sempre importante a gente reforçar que, né, que isso é um manejo correto da Perfeito. paciente, né, Rodolfo? Às vezes a gente, como latino, não enxerga de forma tão fria, né? Mas, Exato. assim, é um doente que realmente ele é como se ele tivesse um CHC fora de critério. Sim. Então, excelente, Rodolfo. Muito obrigada, né? Eu queria novamente agradecer a sua disponibilidade de ter vindo nos falar, né? Nos brindar os seus conhecimentos. Foi muito bom. Eu acho que é super importante para a nossa equipe multidisciplinar o acesso a esse tipo de informação, a desmistificação do paciente cirrótico. Né? A gente não deve usar esse hepatobomba, essa palavra pejorativa. A gente aqui tem bastante paciente cirrótico internado. Eu acho que a gente é um doente de alta mortalidade, não há dúvida nenhuma, né, Rodolfo? Que é o que é, né? Mas isso não faz dele um paciente que que a gente não deva trazer, sim, na UTI, dentro dos critérios de prioridade do CFM, de tudo isso que a gente conversou aqui com a transparência, né? Então, muito obrigada aí pelos seus conhecimentos. A sala fica gravada no nosso site, né? A gente teve aí mais de 40, 45 pessoas que assistiram hoje ao vivo, mas ela fica disponível para a nossa equipe também, lá no nosso canal do YouTube, que é a Daniela que toma conta, né? Então, eu queria te agradecer novamente e agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui essa noite. Muito obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço, fico à disposição e valeu, gente. Obrigado. Boa noite a todos.